Estamos aqui então hoje para a oitava semana, tá? Hoje é quinta-feira, ontem foi feriado, nós não tivemos aula. Isso quer dizer que essa semana a gente tem somente uma aula, tá? Nosso assunto continua as três leis de Newton, né? Já iniciando a ideia de aplicações. Eu não sei se a gente vai ter muito tempo para aplicações hoje. A gente vai começar já a mencionar isso. Quadro de avisos e lembretes, tá? Hoje não é dia 39 de setembro, na verdade é dia 30 de setembro, então houve um erro de digitação aqui. Lembre, as aulas da semana passada já estão no YouTube. A aula da semana passada foi mais qualitativa, mas muito interessante, com vários conceitos que valem a pena estar compreendendo. Lembre que na nossa avaliação sempre há um espaço para uma questão de discussão. Atendimento, tá? Nós tivemos o atendimento, essa semana tivemos, na semana passada, na sexta-feira, várias pessoas vieram, isso foi muito bom. Eu comecei um pouco atrasado, mas graças ao WhatsApp a gente entrou em contato com todo mundo e a gente conseguiu levar o atendimento um pouquinho mais tarde, na sexta-feira passada. Também chama atenção que é possível, se você tiver dúvidas, você te marcar um horário comigo, né? Então, se você precisar em algum momento, você me avisa. Se eu puder atender, eu vou estar atendendo. Experimento 1, que a gente combinou semana passada, eu ia colocar já no Google Slide de aula. Mas houve uma evolução interessante, que foi várias pessoas trouxeram perguntas sobre a parte experimental. Perguntas que deveriam ser sanadas antes de dar início ao experimento número 1. Na forma presencial, a essa altura, nós já teríamos uns 2, 3 laboratórios já realizados. Mas na forma remota, isso é mais estranho, mais diferente, né? Então, eu estou me adaptando ainda a essa realidade. Então, atendendo aí algumas perguntas, eu fiz uma mudança de percurso, tá? Que levou ao desdobramento do experimento 1 em 2 experimentos. Então, a minha ideia agora é começar com um tratamento de dados, para você aprender a tratar os dados, e somente depois passar para o experimento, né, que a gente falou, do arco parabólico ou da rampa. Ou seja, eu estou pegando o experimento, que seria uma única coisa, e quebrando ele em 2 partes. A primeira parte vai parecer mais uma atividade que requer bastante cálculo, ok? Então você vai dominar o método de forma controlada, de forma que você de fato diria assim, não, eu estou confortável, eu sei que eu estou fazendo correto. E somente depois, com um prazo um pouquinho mais longo, mais dilatado, você vai tentar fazer isso com aquisição de dados, né, da forma experimental. Ok? Então, o experimento 1 vai estar no Google amanhã, com a entrega dia 8/10. Então você vai ter uma semana mais ou menos aí para estar fazendo essa parte experimental. Logo em seguida, aí eu vou colocar o experimento 2 online para você estar fazendo. Lembre que a primeira avaliação é em 13/10, 13 de outubro. Então nós estamos mais ou menos 2 semanas antes, menos um dia da avaliação. Ok? Atendimento na próxima semana, eu vou fazer um atendimento na terça, das 20 às 21 horas, e também na sexta, às 17 horas. Então, eu estou antecipando os atendimentos, ok? Para a gente ter esses atendimentos ainda na semana que vem, que é antes da primeira avaliação. Então, eu acho que aí funciona bem para todo mundo. Não haverá atendimento na semana da avaliação em si, porque seria um atendimento logo depois da avaliação. Então, eu não vou estar fazendo esse atendimento, porque eu estou adiantando o atendimento. E também, por razões pessoais, eu não estarei dando aula em 14/10, porque eu estou aplicando uma avaliação nesse dia a uma outra turma, e eu acho que o horário vai invadir o de vocês. Então, eu vou estar segurando essa aula dia 14, para jogar ela mais para adiante, ok? Mas depois eu combino com vocês. Muito bem. Assuntos da primeira avaliação. Só lembrando assim, o que a gente já viu, o que vai cair? Claro que é o assunto todo do primeiro mini teste também. Então começa assim.
cinemática em uma dimensão. Claro, um foco no gráfico de velocidade por tempo. Lembrar que a gente estudou justamente a declividade e a área abaixo de um gráfico. Isso está associado à ideia da derivada e da integral. Eu uso a ideia da área quando eu quero grandezas médias, e eu uso a ideia da derivada e da integral para grandezas instantâneas. Ok? Então, é essa relação que existe. Então, a gente tem velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, aceleração instantânea. Ok? Também entramos em cinemática em 2 dimensões e, claro, em 3 dimensões. A nossa cobrança geralmente vai ser em cima de 2 dimensões, tá? Porque isso é suficiente para mostrar domínio do conteúdo. E também mais simples. O que a gente viu em cinemática em 2 dimensões? Olha, a gente viu posição, velocidade e aceleração da linguagem vetorial. Ok? E em seguida, a gente teve uma aula na semana passada das leis de Newton, que foi uma aula mais qualitativa. Note que eu botei um asterisco aqui. É um asterisco porque eu tenho uma tendência a cobrar justamente a questão de discussão da próxima avaliação em cima dessa aula de leis de Newton. É uma forma de cobrar esse conteúdo. A gente vai estar vendo algumas aplicações das leis de Newton. Começar hoje e na próxima aula, que é uma aula dupla. Ok? A aula da quinta-feira da semana que vem, eu vou dedicar a tirar dúvidas. Claro, se vocês trouxerem dúvidas na quarta-feira, eu também posso dedicar tempo a tirar dúvidas na próxima quarta-feira. Mas o meu foco principal é utilizar a quinta-feira. Mas na quinta-feira, note que a gente vai ter pouco tempo. Geralmente dá para fazer o quê? 2, talvez 3 exercícios. Então, você deve estar procurando o atendimento na terça-feira e na sexta-feira, né? Porque a gente vai fazer mais exercícios nesses momentos. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, contribuição? Professor, em relação àquelas anotações que a gente vai fazer, Sim, que vai ser sim. avaliativo, é para entregar E quando? aí, isso. Eu vou abrir, tá? Na semana que vem, né? Provavelmente no dia 8, eu vou estar abrindo um formulário no Google Forms, e aí você pode fazer o carregamento dos seus apontamentos, tá? Eu vou deixar ele aberto até pelo menos o fim de semana e na segunda-feira, mas eu vou fechar ele antes da terça-feira, tá? Para não misturar as questões da avaliação com o carregamento. Você deve fazer o carregamento de forma antecipada, ok? Para não te atrapalhar. Pronto. Mais alguma pergunta? Eu queria só perguntar, professor, se existe a possibilidade de o senhor deixar a prova por mais tempo dessa vez. Deixar a prova aberta por mais tempo. Mas a gente vai ter mais tempo, porque a gente vai ter 2 horários, tá? Mas eu posso deixar ao final mais uns 30 minutos aberta. Então, a gente vai ter 2 horários e meio. Eu não gosto de deixar mais tempo ainda aberta, né? Porque o que acontece? Eu vejo que alguns alunos, né, vão para trocar, tem uma resolução na cabeça que está no caminho certo, se tiver tempo demais, muitas vezes desiste daquela resolução e vai fazer uma outra resolução que não é tão correta. Então, eu não gosto de botar tempo demais, mas fica aí a recomendação, eu vou deixar 30 minutos a mais ao final. Porque isso atende? A gente deve ter, como a gente falou, mais ou menos o que 5 ou 6 questões. Né? O alvo dessa prova é mais ou menos isso. Ok, professor, obrigada. Ok? Pronto. Muito bem, então vamos adiante aqui. Qual é o itinerário de hoje? A gente vai começar justamente com a revisão do experimento 1 que eu refiz, justamente para tratar dados. Que dados? Tem dados aqui à direita. Que dados são esses? De um experimento. Qual experimento? Um experimento qualquer. É mais um exercício de utilização do método do que uma ideia de um experimento em si. A gente vai ver os detalhes daqui a pouco. E aí a gente vai estar prosseguindo com o leis de Newton. Ok? Muito bem. Então, esses dados colocados aqui
eu posso fazer um gráfico. E está aqui um gráfico válido dentro da parte experimental. Então, isso aqui é um bom exemplo. O que esse gráfico tem de mais? Tem de mais pelo seguinte, ó, ele tem um eixo X todo rotulado, tem um eixo Y todo rotulado, tem aqui, ó, do que se trata esse eixo, valores em X, tem a unidade, o N, né? Os valores aqui de Y, também unidade, o N, e tem um título é básico, gráfico de X versus Y, tá? E tem aqui os pontos distribuídos. O que está faltando nesse gráfico, tá? São duas coisas. Primeiro é você identificar que tipo de modelo você tem. E segundo, você de fato traçar a tendência, né, de acordo com esse modelo. Então, olhando para esses pontos aí, fica bastante claro que há uma tendência, há uma reta, há uma linha, uma tendência linear. Ok? Então, a gente pode ver aqui que esses dados, se eles se adequam a uma parábola, é uma parábola de uma curvatura muito baixa. Se for uma hipérbole, também. Se for outra coisa, não vai mudar tanto em relação a uma linha reta. Ou seja, os pontos parecem seguir uma reta. Ok? Então a gente vai adotar o modelo linear. Eu vou utilizar aquelas equações do quadrado, ou seja, o que aconteceu na semana passada, depois da última aula, alguns alunos entraram em contato dizendo que estavam tendo dificuldade com esse tipo de expressão aqui, ó, de A, de B, assim por diante. Que não estavam entendendo como usar essas equações. Então, justamente, eu vou estar fazendo essa atividade, eu repensei a atividade, para poder a gente estar fazendo isso de forma mais sistemática. Então, eu elaborei uma tabela, tá? Então, você vai pegar esses dados e vai alimentar essa tabela. Eu vou tirar os dados da frente agora. Eles vieram parar aqui, ó, na coluna de X, na coluna de Y. E aí existem várias outras colunas, do tipo, olha, tem a coluna aqui de x ao quadrado, ou seja, o item I, que é 1, tá? Então eu vou ter o x1 vai ser 0,0 e o y1 vai ser 4,01. x1 ao quadrado é 0,0. E se você multiplica x por y, vai dar 0 também. E eu posso fazer isso para cada linha aqui. Então eu vou preenchendo o valor de x, o valor de y, o valor de x ao quadrado e o produto de x por y, linha por linha. Quando eu terminar, chegar no item número 20, eu posso preencher essa última linha. Como é que eu preencho essa última linha? Primeiro, você vai colocar aqui o número n de pontos experimentais que você tem, de dados, né, de pares de dados. Então eu vou ter aqui, ó, 20. Você repete aqui o número maior, tá? Logo acima. Então você vai saber quem é n maiúsculo. E eu vou precisar nas minhas contas o somatório de x. Então eu pego, ó, e somo essa coluna toda. Depois eu vou precisar do somatório de y. Então, ó, eu vou somar aqui todos os y que eu tenho. Eu vou precisar na minha conta o somatório de x ao quadrado. Então eu vou somar aqui todos os valores de x ao quadrado. E por último, eu vou precisar do somatório do produto de x por y. Então eu vou somar aqui todos esses valores. E para que eu vou usar esses valores? Ó, para fazer esses cálculos aqui que estão nesse quadrinho. Então, se você reparar aqui, o denominador de quase todas as expressões é o mesmo. Então, eu calculei o denominador aqui em separado. Eu peguei o número n, que é 20, multipliquei pelo somatório de xi ao quadrado, que está bem aqui, ó, que é 2.470. E subtraí dele o somatório de x multiplicado por y, que é justamente 5.922,21. Então eu fiz essa conta. Essa conta deu quanto? Deu 13.300.
está bem aqui. Eu vou usar esse resultado para tornar mais ágil a minha conta do coeficiente angular da reta e da interseção que a reta faz, o ponto de interseção que a reta faz com o eixo Y. Então, se você olhar aqui e você fizer a conta utilizando os valores aqui colocados, você vai descobrir que o A é 2,08, ok? E que o B é 4,09. Note que eu botei muito mais casas decimais. Se eu não precisar arredondar, eu não vou arredondar. Inclusive, nessa conta aqui, eu posso deixar o arredondamento para o final. Ok? Muito bem. Eu também calculei outros parâmetros. O SY, que é a soma, tá? Justamente definida aqui no quadrinho. Ó. Então, como é que eu fiz isso? Eu fiz isso assim, eu peguei o valor de x e de y e transferi da tabela número 1 para a tabela número 3, coloquei aqui. Depois, eu fiz o seguinte, eu não já calculei A, não já calculei B, então eu posso calcular justamente o y teórico. Então, eu tenho um y experimental e tenho o y definido pelo meu modelo. Como é que eu calculo isso? Eu pego o A, multiplico pelo x, que está bem aqui, e somo o B. Então, se eu fizer isso para a primeira linha aqui, o resultado vai dar 4,091. Se eu fizer a mesma coisa para a segunda linha, eu vou ter 6,174. Então, eu vou depois calcular a diferença, né, entre o y experimental e o y teórico. Está aqui. Né, seria o y experimental e o y do meu modelo. Aí eu faço a diferença bem aqui. E eu vou precisar para a minha conta aqui embaixo, justamente a diferença de y elevado ao quadrado. Por que isso? Porque se você somar as diferenças de y aqui, sempre vai dar zero. Porque se você acha a melhor reta, claro que a melhor reta vai estar mais ou menos no meio. Então, se você fizer a soma das diferenças, né, que a gente mostrou, entre o ponto e a reta, para cada um dos pontos, vai ter igual número de pontos acima e pontos abaixo, que somando vai dar zero. Então, esse número não diz nada. Eu vou precisar justamente da diferença ao quadrado, porque todos ficam positivos, quando eu somar vai dar um valor que faz sentido. É justamente isso que dá nome ao método, porque isso aqui vai definir aquele quadrado. Então, a soma dos quadrados, onde é que está? Está bem aqui. Então, o ΔY é a lateral do quadrado. Quando eu elevo o quadrado, eu tenho a área do quadrado, e se eu somar essa coluna toda, eu vou ter justamente a soma dos quadrados. Então, a gente vai achar, esse é o método dos mínimos quadrados. Então, essa soma vai ser a soma mínima possível para todas as retas que eu possa traçar como modelo. Então, essa reta, escolhida aqui por A e B, é a melhor reta de acordo com o nosso método. E eu vou poder também usar essas expressões que estão aqui no quadrinho para calcular também o desvio para A e o desvio de B. Então, isso aqui é muito importante, porque nem todo aplicativo vai permitir você calcular o desvio de A e o desvio de B, que você vai precisar quando você estiver fazendo qualquer experimento. Então, o tracker, por exemplo, nele não é possível calcular os desvios dos parâmetros A e B. Então, você sempre vai ter que ter uma tabela dessa para confirmar que o tracker está tirando os valores corretos de A e B, e para confirmar, ou para calcular, né, os desvios, ou seja, eu estou errado quando eu falo que o coeficiente angular tem o valor 2,08. Olha, você está errado na segunda casa decimal, por mais ou menos 2,4, que se eu for escrever de forma correta, como a gente viu, né, nas aulas anteriores, eu tenho que colocar isso como mais ou menos 0,03, né? Eu tenho que fazer um arredondamento aqui, para ter somente uma casa decimal. Sempre arredonde para mais quando for o desvio. Você pode também usar aquela regra de
de metade. Mas em desvio, geralmente é prudente você aumentar o intervalo do desvio ao invés de diminuir. E aí você vai errar no parâmetro B, enquanto está aqui, o erro vai ser mais ou menos 2,67, que também vai traduzir para mais ou menos 0,3. Então, eu errei no coeficiente angular em 0,03, eu errei no coeficiente, né, linear como sendo em 0,3 mais ou menos. Então, você vê que meu erro em B foi aproximadamente 10 vezes maior do que o erro em A. Ok? Então, isso é importante, vai ter impactos na minha análise. Muito bem, alguma pergunta aí de como preencher essa tabela? Professor, só recapitulando essa parte do A, que eu não entendi, do A e do B. Do A e do B. É porque tá pequenininho aqui, mas é aqui, ó, você tem que fazer essa expressão aqui, tá vendo? Então, bem aqui tem a expressão, e tem a expressão aqui no Y. Eu vou voltar um pouquinho, que aí eu consigo, ó, tá vendo aqui? O A vai ser isso aqui. Eu já calculei o denominador, tá? O denominador eu calculei porque é o mesmo para todos, eu já calculei a parte, aquele 13.300. Aí eu vou substituir aqui. Depois o N eu sei, o somatório de x, y eu sei, menos, qual é a novidade? Aqui aparece o produto da soma de x com a soma de y. E em B, aparece no numerador a soma de x ao quadrado multiplicado por a soma de y, menos a soma de x multiplicado pela soma de xy. Isso aqui vem justamente de você minimizar essa soma aqui, ó. Se você procurar minimizar essa soma em relação a A e B, você obtém justamente essas duas equações. E minimizar a gente sabe, né? Porque aqui você tira a derivada igual a zero. Então, se você tirar a derivada dessa expressão em relação a A igual a zero, tirar a derivada em relação a B igual a zero, você vai ter duas equações. Essas duas equações formam um sistema linear, que se você resolver, vai dar justamente esse A e esse B aqui. Ok? Ok, entendi agora. Ok. Então, muito bem. Voltando, então, eu tenho meus dados aqui, eu tenho meu gráfico, eu posso traçar agora a reta que eu calculei. Então, eu tenho a reta lá que eu calculei, tenho o coeficiente angular de 2,08, o coeficiente linear foi de aproximadamente 4, alguma coisa. Então, eu pego e desenho essa reta. Está aqui, eu desenhei a reta aqui, botei aqui em cima. Ó. Ok? Muito bem. Então, isso aí mostra que o meu modelo está se adequando, se ajustando aos dados. Por que a gente chama isso de ajustar o modelo aos dados? Está aqui, então, os valores aqui obtidos, ó, A 2,08, B 4,09, você vê, está passando bem aqui, tá bom. A inclinação também está boa. Bem, a atividade tem mais coisas, né? Então, na primeira parte tem assim, material de apoio do laboratório. Então, eu vou explicar para vocês aqui várias coisas que são importantes quando você olha essas equações. Tá? Então, tem um texto aqui para você ler. Lá no final também tem o experimento 01, que trata de modelo, gráfico, métodos quadrados, propagação de incerteza. O que eu faço? Eu proponho aqui um experimento, que é um experimento onde associa calor, né, a variação de temperatura. Você consegue identificar, né, a partir dos dados, que isso pode ser um modelo linear, onde você identifica A e B aqui, com essa equação dessa forma, e você consegue fazer o tratamento dos dados. Que dados? Esses dados aqui, eu coloquei aqui à direita. Agora vai ser a sua vez de repetir aquele tratamento com esses dados colocados. E você vai avançar um pouquinho mais, porque esse modelo aqui, claro, está associando justamente o modelo físico ao modelo linear. Então, você tem aqui um complicador da situação, que vai levar você a fazer o que a gente chama da propagação das incertezas. Então, eu coloco um textozinho aqui, onde eu vou fazendo referências ao nosso livro de práticas, que eu coloquei também justamente lá no painel de atividades no Google Sala de Aula. Okay? Então, tem vários itens aqui que é para você tratar. Disso aí, você vai gerar várias coisas. Então, eu vou ter aqui, eu coloquei, junto desse pacote, uma tabela vazia.
para você poder botar os dados aqui, para você calcular xi ao quadrado, x vezes y, fazer os somatórios, colocar aqui, calcular o denominador que você vai usar muito, você vai calcular o A, colocar nessa posição, B, colocar aqui, a soma dos quadrados, você vai colocar aqui, os desvios em A, o desvio B, você vai calcular e vai colocar aqui, e vai vir de onde esses cálculos, dessa segunda tabela número 3 aqui, ó, que você vai preencher aqui, e vai tirar aqui números também, que vão ser importantes para a sua conta. Isso você vai apresentar os parâmetros, então, dessa forma, ó, A, mais ou menos o de A, onde você segue aquelas regras de arredondamento que a gente tratou em aulas passadas, e está no livro também, tá? No livro do Agostinho. E B, mais ou menos o de B, tá? Então você vai apresentar os resultados dessa forma e vai responder as questões colocadas. Ao responder as questões colocadas, você vai precisar de fazer propagação de erro e outras considerações. Disso tudo aí, você vai gerar um documentozinho em PDF que você vai carregar no Google Sala de Aula. Esse documento vai ter uma capa, vai ter a resposta às perguntas, depois vai ter os seus anexos mostrando as contas, então você vai ter uma tabela dessa aqui preenchida, e você vai ter um gráfico, né? O gráfico onde aparecem os pontos e aparece também a sua reta ajustada, ok? Muito bem, então eu incluí, tá, uma página de papel quadriculado em branco no PDF, aí você pode imprimir isso e utilizar. Recomendo que você faça tudo à mão. Se você for fazer no computador, você pode fazer para conferir suas contas, mas eu descobri que isso faz com que você demore mais, você perde eficiência. Então, eu recomendo muito que você faça à mão. Você pode usar o seu próprio papel milimetrado. Ah, não gostei desse, tem um em casa que é melhor. Pode usar, não tem problema. Ah, eu quero baixar outra internet. Na internet tem vários sites que permitem você baixar papel milimetrado em PDF. Né? Então é muito útil você saber isso. Em uma emergência que você precisar, você baixa e imprime. Inclusive, eu baixei isso de um site, está identificado aqui na esquerda. Alguma pergunta até aí? Isso tudo está descrito no próprio documento, tá? Então você vai poder ler lá e vai poder também acessar a videoaula e estar verificando o que a gente combinou aqui. Você retoma essa questão de como conseguir os parâmetros. Ah, sim. Esses parâmetros A e B, tá? Então, é o seguinte, existem equações que são definidas aqui nesse quadro, ó. Essas equações permitem você calcular o A e o B, tá vendo? O A e B. E como é que você obtém esse A e B? Você justamente vai preencher essa tabela toda e aí o A vai ficar claro, bem claro para você, como é que você calcula o A. Vai ficar bem claro também como é que calcula o B. Essa atividade toda é por isso, porque teve questionamentos de como é que eu saio dessa equação que parece tão bizarra para fazer a conta, como é que eu faço isso, como é que eu operacionalizo. Então é justamente, a gente vai estar fazendo isso. Aviso, né, que tem vários aplicativos que fazem isso para você automaticamente, tem até site na internet. O que a gente está fazendo aqui é pelo menos uma única vez, fazendo a conta toda, e você depois pode comparar o seu resultado com o resultado desses aplicativos, para a gente aprender como é que faz. Daí em diante, se você tiver confiança nesse aplicativo, você como engenheiro vai poder utilizar esse aplicativo. Mas como eu já peguei erro em vários aplicativos, inclusive tem um aplicativo chamado MATLAB, que é muito famoso, tinha um igualmente famoso chamado Matemática, e tinha um terceiro chamado Maple, tá? Esses três ainda existem, né? São aplicativos aí mundiais. Eu estava usando o Maple em uma conta matemática, e ele dava um resultado errado. Então eu reportei o erro dele, porque eu tenho, como profissional, se você é amador, não, você pega esses aplicativos e sai usando feito doido. Não confere nada. Mas como profissional, você só vai ficar tranquilo quando você fizer a conta e bater com o resultado que está sendo feito pelo aplicativo. Pelo menos 1 ou 2 vezes. Aí você pega a confiança que aquele aplicativo está correto. Porque pode ter erro também.
Então, se você é um engenheiro, vai fazer uma coisa de responsabilidade que envolve a vida de outras pessoas, você ficar confiando em ferramenta que outra pessoa programou, não é bom. Você tem que fazer, algumas vezes, a conta você mesmo. Então, eu reportei esse erro, e aí eles reconheceram de fato que tinha um erro lá e foram corrigir, e, por gentileza, me adicionaram à lista de desenvolvedores. Então, durante vários anos, eu acompanhei lá os vários bugs que iam surgindo, e eram muitos. Então, constantemente alguém reportava, olha, tal coisa, quando você faz isso, dá um comportamento errado. Então, eles iam corrigindo, né, e tal, e a gente podia, inclusive, sugerir correções. Tá? Então, é bom você saber que essa realidade existe. Então, se você utilizar, eu sei usar o Excel para fazer ajuste de meios quadrados. Ok, ótimo. Passa, tá? Para você verificar os resultados. Aí você fala, eu não sei usar o Excel, como é que eu vou verificar os resultados? É justamente por isso que eu incluí um problema completo resolvido. Então tem um problema completo aqui resolvido. Aí, inclusive, eu aviso a vocês que o número que eu coloquei nos PDFs pode não ser exatamente esses aqui, pode ser parecidos, ok? Porque esse meu aplicativo, ele pode fazer isso, ele pode gerar números novos. Então eu fiz ele assim. Mas sempre vai obedecer todas as regras aí colocadas. Então, você pode usar isso para conferir. Então, eu estou em dúvida como é que calcula o valor de A. Vem aqui na tabela, confere que você obteve A em 2,08296 com esses números. Aí você fala, não, estou tranquilo, eu sei fazer. Ok? Então, a ideia aqui é que todo mundo acerte fazer esse primeiro experimento. Que todo mundo tenha os resultados. Nem todo mundo vai ter os mesmos dados, então pode ser que você compare com um colega dele e seja diferente. Isso não tem problema, mas você tem que estar tranquilo que o seu está correto. Perguntas, dúvidas, mais alguma? Bem, ficaram aí alguns minutos, tá? A gente pode avançar um pouco aí nas leis de Newton, ok? Então, a gente falou sobre as leis de Newton na última aula, a gente basicamente chegou a seguinte resumo das leis de Newton, colocando em linguagem do dia a dia, em palavras claras, né? A primeira lei fala, as coisas têm massa. Então, para Newton, as coisas têm massa. Se a coisa não tem massa, não é uma coisa para ele. Não é uma das coisas de Newton. É de outra teoria. Segunda lei, se você puxa ou empurra uma dessas coisas, você altera a propriedade da velocidade dessa coisa. Então, um puxão ou empurrão muda a velocidade de uma coisa. E a terceira lei simplesmente faz uma correçãozinha para evitar que os objetos passem um dentro do outro. Então, essa lei proíbe isso. Porque se você usar só a primeira lei e a segunda lei, você acaba com a mecânica que permite objetos passarem um por dentro do outro. Para evitar isso, porque na realidade você não vê esse comportamento para coisas que têm massa no dia a dia, então existe a terceira lei: duas coisas não podem ocupar um mesmo lugar ao mesmo tempo. Claro que essa forma de expressar as leis de Newton só é válida quando a massa é constante. Se a massa pode mudar, e aí você fala, não, massa é constante, não muda. Não, quando você fala de massa mudar, por exemplo, você podia ter esse bloquinho aqui cheio de areia, ele podia estar furado. Um bloquinho cheio de areia furado é diferente de um bloquinho cheio de areia sem furo. Ele vai se movimentar de forma correta, de forma diferente quando você puxa ou empurra. Então, muda um pouquinho essas leis aqui. Okay? Mas a gente só vai falar isso mais tarde, quando a gente falar sobre o momento, tá, do movimento. Então, quando Newton enunciou a ideia de força, ele falou a força é igual à taxa de variação do momento. Então, de forma bem explícita, como é que Newton enunciou a segunda lei? Ele enunciou assim.
que a força é a taxa de variação do momento. Aí eu aprendi diferente. Eu aprendi que a força é massa que multiplica a aceleração. Isso só acontece quando a massa é constante, não muda. Se a massa muda, então aí força não é mais igual a massa vezes aceleração. E a aceleração é o quê? A gente já viu. É a taxa de variação da velocidade. Então, condiz aqui com a segunda lei, um puxão, um empurrão, muda a velocidade de uma coisa. Então vai produzir uma taxa de variação que a gente vai chamar de aceleração. Muito bem. Aí a gente começa com a situação mais simples possível. Tem um bloquinho. Toda vez que eu botar um bloquinho, eu vou dizer, olha, é uma massa. Eu vou botar o símbolo M do lado. Eu vou definir M. M é igual a 12 quilos, por exemplo. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, sempre pense esse objeto, eu botei um objeto macroscópico, um bloquinho, mas a nível de mecânica, a nível de fazer exercício, de operacionalizar, a gente sempre vai estar pensando como se toda esta massa tivesse concentrada no centro do objeto. Não no centro geométrico, mas no centro de massa do objeto. Então, o que é o centro de massa do objeto? Todo objeto vai se comportar como se toda a massa tivesse concentrada em um único ponto. Okay? Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Mas agora, fica aí a seguinte pergunta, a seguinte ideia, tá? Que é um pouco filosófica. Imagine um único bloco em todo o universo e nada mais. Ou seja, Newton tem 3 leis. Essas 3 leis não dizem a quantidade de objetos que tem no universo. Então, você poderia imaginar um universo de Newton onde existe um único bloco. Aí eu pergunto para você, este bloco está parado ou está com velocidade constante? O que você me diz? Parado. Parado. Parado? Sim. Por que você fala isso que ele está parado? Velocidade constante, porque o universo Diga, o universo o quê? está sempre em expansão. Está sempre em expansão? Mas aí, se você falar que o universo está sempre em expansão, você tem que botar 2 objetos dentro para você ver a expansão. Se ele só tem um objeto dentro, você nunca vai ver a expansão do universo. Então, quando você tem um único objeto, como é que você vai julgar se ele está em movimento? Como é que você julga se um objeto está em movimento? Em relação a outro objeto. Em relação a outro objeto. Ou seja, o que você está me dizendo é, se eu não tiver um segundo objeto, eu não consigo distinguir entre a situação de parado ou com velocidade constante. Essas 2 situações são exatamente a mesma. Então, tanto faz um bloco parado, como um bloco em velocidade constante. Se você não tiver outro objeto como referência, você vai ver a mesma coisa. É por isso que a primeira lei diz isso, que parado ou em velocidade constante é a mesma coisa. Nesse sentido, se você só olhar este objeto, você não vai poder distinguir se ele está parado ou está com velocidade constante. Nesse universo muito simples de Newton. Claro que nosso universo é bem mais complexo. Uma coisa que aparece no nosso universo, e lembre que a gente falou que o mundo de Newton é a Terra, né? Então, nas superfície da Terra, você tem aí a gravidade. Então, eu coloquei à direita aqui um vetor, tá? O vetor aponta para baixo e eu tenho o símbolo aqui, ó, G, com uma seta em cima, dizendo aqui, ó, esse aqui é o símbolo, tá? Do vetor gravidade local. E eu coloco ele aqui no canto, mas a ideia é que o vetor, tá? Ele pode estar em qualquer posição. Na verdade, ele está em todas as posições possíveis.
Então, embora eu desenhe aqui no canto, ele está ocupando todo o espaço. Então, faz sentido, embora o vetor esteja à direita, tá, eu perguntar o que acontece com esse bloquinho quando ele se encontra dentro do campo gravitacional. E aí? O que acontece com esse bloquinho? Ele vai ser puxado para baixo, não? Ele é puxado para baixo. E se ele é puxado para baixo, o que acontece? Ele vai acabar ganhando velocidade. E em linguagem simples, o que isso quer dizer? Que o bloco vai entrar em movimento, não? Isso é complicado. Fale uma palavra só, 3 letras. Ele vai cair. Ele cai. Aí você matou, ele cai. Se você pega e tem gravidade, ele cai. O objeto caiu. Então, muitas vezes aqui, essa vai ser a nossa dança do dia a dia. Tá? Quando a gente falar de leis de Newton. Vai ser, a gente coloca uma situação, um problema e pergunta o que acontece. E a sua resposta é justamente a evolução do movimento do objeto. Ele ou fica parado, ou ele anda em velocidade constante, ou ele acelera, ou ele cai, tá? Ou ele é jogado para cima. Alguma coisa vai acontecer. E a gente pode, então, começar a, em cima disso, começar a colocar camadas de mais complexidade, né? Então, quando eu falo que ele cai, eu estou pensando assim, eu tenho uma massa, tá? E a força-peso sobre esse objeto é massa vezes a gravidade. Então, a força-peso é igual a mg. Lembre que a gente falou das 3 leis de Newton na última aula, e a gente falou da gravitação. Lá no finalzinho, a gente teve um slide só para gravitação. A gente falou que Newton, na época dele, teve uma pandemia horrorosa lá também, e ele ficou em isolamento social na fazenda de um tio, e lá, pensando sobre o universo, sobre as coisas, decidiu, olha, existe uma força que atua à distância, é a força gravitacional. Esta força-peso é justamente como ela aparece para a gente aqui na superfície do planeta. Então, diz o seguinte, isso é experimental, que a força-peso é igual à massa gravitacional multiplicado pelo vetor da gravidade. Isso quer dizer que o tamanho da força-peso é igual à massa gravitacional multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, em média, para a superfície da Terra, é multiplicado por 12, que vai dar 117,6 newtons. Então, eu calculei a força-peso que atua sobre o objeto. Toda a massa está concentrada no centro do objeto, disse o centro de massa, para esse objeto homogêneo, tá? Então, a gente pensa sempre em um ponto material. Então, seria equivalente eu botar um pontinho aqui, dizer que esse é o meu bloco, e falar que existe uma força-peso atuando sobre ele. A força-peso de 117,6 newton e a massa de 12 quilos concentrada aqui nesse pontinho. Mas, geralmente, para ilustrar a situação, vou botar o bloco macroscópico, tá? Bem, a gente pode dizer o seguinte, a segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Então, nesse caso aqui, tá, é a força da segunda lei, que é a massa que vem da inércia, lembra a lei da inércia? Então, eu tenho a massa inercial, multiplicado pela aceleração, é igual a força-peso, que é a massa gravitacional, multiplicado por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você aqui substitui, então, a força F, vai ser a massa que multiplica a aceleração, e a força-peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. A aceleração é justamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, tá? Que eu posso cortar as massas de um lado e de outro. Cortar a massa de um lado e de outro é uma coisa que a gente faz quase que automaticamente. A gente fala, é 12 quilos de um lado, 12 quilos de outro. Mas lembre sempre que do lado esquerdo, a gente está falando de 12 quilos, que é a massa inercial de um objeto. Ou seja, se não tivesse terra nenhuma, o bloco estivesse no espaço, e eu puxasse ou empurrasse o bloco, eu ia conseguir determinar a massa desse bloco, que ia ser 12 quilos.
Inclusive é assim que você afere a massa de um astronauta que está lá no espaço. Você pega ele e sacode. De acordo com a força aplicada e a forma com que ele acelera, dá para você fazer a conta e tirar o valor da massa inercial. Ou seja, não existe planeta Terra nenhum. Ou, quando você está aqui, o astronauta está aqui na Terra, você pode colocar ele em cima de uma balança e usar a atração da gravidade para aferir a massa dele. Mas note que essas duas coisas são distintas, massa inercial e massa gravitacional. Por alguma razão que nós não entendemos bem ainda, essas duas coisas são exatamente iguais, com muitas casas decimais de precisão. Então, a gente corta automaticamente, porque a gente tem esse conhecimento. Mas a gente não sabe explicar direito ainda por que a massa inercial é quase que exatamente igual à massa gravitacional. Lembre, a massa gravitacional ela é puxada e empurrada por essas ondas gravitacionais que vêm de buracos negros. Puxa e empurra essas massas. Ok? Então isso é bem distinto de massa inercial. Bem, só queria fazer esse comentário, tá? Então, a gente corta o M, mas tem todo esse histórico por trás aí, que a gente não sabe bem o que está acontecendo. Diz então que a aceleração nesse caso é exatamente a aceleração da gravidade. O tamanho desse vetor, a aceleração, é igual ao tamanho do vetor gravidade local, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O objeto cai, não muda nada. Tá? Então, note aí, ó, é esquisito a gente cortar essa massa dos dois lados, uma com a outra. Bem, tá aí, a gente evolui um pouco. Agora a gente tem um bloquinho e tem uma mesa. Ok? Nessa evolução, observe que o bloquinho está associado a um vetor força-peso. Eu boto a mesa e eu tenho um segundo vetor, que eu vou chamar de vetor normal. Por que eu tenho esse segundo vetor? Porque, nesse caso, o bloquinho não cai mais. Se eu boto o bloquinho em cima da mesa, ele fica em cima da mesa e não cai. Isso me obriga a dizer, a admitir, que eu tenho um vetor para baixo, que é a força-peso, e eu tenho um vetor para cima, que é a força normal. A física toda concorda com isso? Bem, não. Eu vou colocar um videozinho daquele mesmo cara, daquele carro no meio do deserto, que era empurrado pelo vento. Então ele fez um experimento para ver se o carro empurrado pelo vento poderia andar a uma velocidade maior do que o vento. Explicando aí que nem toda a física concorda com essa ideia da força-peso e da força normal. Nós sabemos mais hoje em dia. Mas é sempre assim. A gente estuda as coisas de um certo nível. E elas fazem sentido nesse nível. Se você for em outro nível, aí você tem visões diferentes. Muitas vezes mais desafiadoras. Ok? E o vídeo é em inglês, mas você pode ativar a tradução do YouTube e acompanhar a discussão. Ok? Muito bem. Então, na mecânica de Newton, você tem a força-peso para baixo e tem a força normal para cima. Obrigatoriamente, uma é igual ao outro, pelo menos em módulo, e a direção em sentido é oposta. A força normal tem esse nome porque ela é normal à superfície em que o bloco se apoia. Então, a superfície aqui é horizontal. Então, o vetor força normal está a 90 graus, está na vertical. Se a superfície tem uma certa inclinação, isso quer dizer, então, que a força normal continua perpendicular à superfície e não vai ser mais vertical, por exemplo. Então, você tem uma inclinação assim, a força normal estaria aqui. A gente vai ver mais sobre isso quando a gente falar de plano inclinado na próxima aula. Ok? Mas, para a gente aqui, com a superfície horizontal, um é igual ao outro. E a gente aproveita para apresentar a ideia de sistema. Então, a gente vai usar esses exemplos mais básicos
para estar conversando das ferramentas que vão permitir que a gente sistematize a aplicação das leis de Newton e que a gente consiga abordar situações mais complexas. Então, a gente geralmente vai pensar assim, olha, tenho aqui um sistema. Dentro desse sistema, eu tenho uma massa. Sobre esse sistema, atuam duas forças. Mas ainda vale a lei de Newton. A lei de Newton, tá, vai dizer o seguinte, a segunda lei fala F, a força, que é da segunda lei. Com a ideia do sistema, eu posso dizer, olha, essa F tem que ser a soma da força-peso mais a força normal. Como são vetores, eu uso aqui ó, o mais. Enquanto eu não começar a falar de componente, não vai aparecer sinal. É só quando eu pego os componentes, multiplico por seno e cosseno do ângulo, que faz com o eixo x positivo, é que vai começar a aparecer positivos e negativos. Enquanto eu estou no domínio dos vetores, aí só tem a operação de positivo para as forças. Eu estou somando todas as forças. Ou seja, estou dizendo aqui que quando eu tenho um sistema, tá? Quando eu falo da força de Newton, eu estou pensando na soma de todas as forças que atuam sobre o meu sistema. E eu vou dizer o seguinte, ó, a lei de Newton, F, tá? A força da segunda lei de Newton é igual, obrigatoriamente, à massa que multiplica a aceleração, que vai ser igual à força-peso mais a normal. Quando eu olho aqui o meu sistema, eu percebo que não tem aceleração. Então eu posso zerar o lado esquerdo. Resolvendo aqui, então, a equação, isso me diz que a força normal, que é um vetor, vai ter o sentido oposto à força-peso. É justamente o que eu desenhei aqui, a força-peso para baixo e a normal para cima. Eles estão em oposição, sai direitinho aqui da aplicação da segunda lei de Newton. Os vetores são contrários e possuem mesmo tamanho. Então, dizer aqui, ó, N vetorial é igual a menos força-peso vetorial. Isso quer dizer que mesmo módulo, tá? Mesma direção, mas sentidos contrários. Nesse caso, então, como a gente tinha calculado a força-peso, que era 117,2 newtons, o tamanho é igual, então o tamanho da força normal é igual a 117,2 newtons. Veja que a força normal aparece em função da terceira lei de Newton, a cláusula antifantasma. A força normal representa o contato entre os objetos e não tem uma fórmula para cálculo. Depende da situação. Então isso é um alerta. Apareceu aqui a força normal, a gente tirou até o módulo dela, mas eu não tenho uma forma de dizer para você, olha, a força normal se calcula assim, para todas as situações. Para cada situação você vai ter que olhar e vai ter que ponderar como é que calcula a força normal. Tem situação, tem classes de situações que você vai ter até uma equação, mas de forma global, todas as situações você não tem. Okay? Então depende de você conseguir pensar uma forma de determinar a força normal. Nesse caso aí, como a gente pergunta assim, o que acontece, o objeto fica parado. Então a gente automaticamente com a pergunta, por que que fica parado? E a resposta justamente aparece uma força normal. Então, geralmente a gente pergunta o que acontece, a gente está querendo examinar o movimento. Se o movimento não ocorre, eu tenho uma situação de equilíbrio, então eu estou em situação de fazer outra pergunta. Por que que não ocorre o movimento? Por que que não há a aceleração? Okay? Bem, a força normal, lembre, é perpendicular à superfície da mesa, né? Para Newton, perpendicular queria dizer 90 graus. Tá? Normal queria dizer perpendicular. Então, quando ele fala assim, força normal, ele pensava força perpendicular. Hoje em dia, normal não tem mais sentido. Tá? Mas resgate na sua cabeça, quando alguém fala força normal, pense força perpendicular.
Então, se você botar um transferidor aqui, vai dar justamente 90 graus entre a superfície da mesa e a posição da força normal. Se você der uma inclinação, continua esse ângulo. Então, você chega à seguinte conclusão, olha, a segunda lei acabou de ser generalizada com a ideia do sistema. A gente saiu daquela situação básica, rudimentar, onde falava simplesmente, ó, força é igual a massa vezes aceleração. A gente passou para alguma coisa mais sofisticada. Então a gente diz agora o seguinte, olha, soma de todas as forças que atuam sobre um sistema é igual à massa total do sistema multiplicado pela aceleração do sistema. Então, a nossa nova forma de compreender a segunda lei de Newton é dessa forma aqui, ó. Massa total vezes aceleração é igual ao somatório de todas as forças que atuam sobre o sistema. Nesse caso, só tem duas: força-peso e força normal. Se I vai de 1 a 2, a força 1 é a força-peso e a força 2 é a força normal. E aí você consegue evoluir no problema. E a gente, são 9 horas, vou estar parando por aqui. Alguém tem alguma pergunta? É bom você reassistir esses passos básicos iniciais. E é muito bom você pegar o livro para ler. Então, lembre que a gente vai ter uma avaliação daqui a 2 semanas, vai ter pelo menos uma questão de leis de Newton nessa avaliação, tá? Além da discussão, né? Vai ter uma questão sobre leis de Newton, sobre aplicação e tal. Vai ser uma aplicação básica, é uma oportunidade para você fazer uma boa avaliação, mas depende de você tá lendo, né, o capítulo, né, lá do Young and Friedman, porque ele vai tratar de forma detalhada com esses passos iniciais que vão ser tão importantes na nossa evolução a partir daqui. Tanto a ideia de sistema, como a reinterpretação da segunda lei de Newton, ok? Tudo isso, então, vai ser importante. Minha gente, boa noite. Alguma pergunta? Professor, só uma dúvida. Vai ter lista de presença? Não vou fazer lista hoje, não. Eu cheguei nos finalmente aqui, 9 horas já. Ok, minha gente. Então, boa noite, viu?